Oi, gente, como vai vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Que vocês estejam bem, que Deus esteja no lar de vocês, na vida de vocês primeiramente, porque se Deus ele estiver no nosso lar e não estiver na nossa casa, nós somos o nosso lar. Ele tem que estar dentro de nós para que Deus ele está onde nós estiver, por causa que tudo isso daqui, casa, bens, materiais, carro, tudo isso são corruptíveis, são coisas que podem ser destruídas e construídas ao mesmo tempo. Agora, nós, seres humanos, somos diferentes. Você vê que quantos anos é uma vida, leva uma vida para crescer, quanto tempo leva um ser humano para ser gerado dentro de uma barriga. Então, assim, o ser humano é um processo. A matéria não é diferente. A matéria ela é como se fosse algo assim banal, não tipo banal. É importante para nós, para o nosso sustento na terra. É tipo, como é que eu vou falar? Não sustento, é tipo o nosso conforto, mas o principal mesmo somos nós. E o que eu vim falar com vocês hoje é tipo, para você ter a sua escolha. Qual a escolha que você teve? De ficar inclinado, ver a sua vida só cada vez mais recaindo, a doença te consumindo, os problemas também consumindo a sua vida, consumindo a sua alma, né? As dificuldades te acabando. Ou você vai ter uma decisão de se levantar e buscar pelo aquilo que é seu, pelo seu objetivo que Deus já colocou no seu coração. Porque também tem essa. Deus ele vai te dar aquilo que ele sabe que vai te fazer bem. Ele não vai te dar algo que vai te fazer mal. Ele vai te dar algo que é seu. Porque tudo eu acredito que já está preparado por Deus. Às vezes pode sair, não que saia do controle da mão de Deus, mas pela nossa desobediência e não aceitar a natureza de Deus e não aceitar que realmente tudo que nós somos, tudo que nós fizemos, todos os nossos planos se direcionam a Deus, aí a gente fugimos da direção dele. Mas se ele tem um chamado na sua vida, ele vai te puxar e vai te colocar aonde verdadeiramente ele quer que você fique. E eu sou um tipo dessa de pessoa que Deus ele tem me puxado, Deus tem me chamado. Por isso que hoje eu entendo que a minha caminhada, quando eu olho lá para trás, ela não foi em vão das vezes que eu me levantei e das vezes que eu decidi caminhar com Ele, que eu aceitei Ele na minha vida. Então eu fui aos poucos entendendo e aceitando e fazendo conforme que Ele queria que eu fizesse e conforme que Ele quer que você faça. É como se fosse um plano para todos. Deus quer o plano para todos. Você vê que a salvação ela é para todos. E Deus quer que venham todos ser salvos. Eu sei que são muitos chamados, mas poucos são escolhidos, porque verdadeiramente tem pessoas que ela não dão ideia para as coisas de Deus. Elas não querem saber das coisas certas. Elas querem dar segundo a sua vontade. Mas nós sabemos que quem anda segundo a sua vontade, elas sofrem. Por mais que você possa estar vendo por fora, brilhando, mas é um brilho artificial, não é um brilho verdadeiro. E nós temos que ter o brilho verdadeiro, aquilo que realmente, quando a gente for acabar o final do dia, for deitar, a gente vai saber que nós estamos em paz, porque tem alguém cuidando de nós, e esse alguém é Deus. Então, assim, eu queria saber se você já fez essa escolha, né? Se você já decidiu. Porque eu fui uma pessoa que quando eu decidi, tudo mudou na minha vida, como eu já falei em outros vídeos. E eu sempre vou estar falando porque realmente o milagre ele acontece na nossa vida quando nós acreditamos na palavra de Deus e tentamos ali viver o que Ele quer que a gente faça. Mesmo que você não consiga fazer isso, você tenta fazer a outra coisa, mas não deixa de tentar fazer o que Deus ele quer para você. Não tenta buscar em agradar primeiramente a Deus.
como a palavra de Deus fala, buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando você conseguir ter esse discernimento e aceitar, vai mudar. E eu te dou a certeza. E você vai falar depois que realmente mudou. Então, eu percebi na minha caminhada aos meus 17 anos, né? Eu estava passando por uma dificuldade na minha vida que eu estava sem esperança nenhuma. E eu já falei já em outro vídeo, né? Então, assim, eu comecei, eu nem entendia nada da palavra de Deus, não entendia nada, só que eu sabia que existia um Deus e que existia, que se a gente é, fizesse as coisas certas, que era, a gente, todo mundo sabe, né? Mesmo se a pessoa não ser da igreja ou cristão nada, ela sabe com as coisas certas que ela tem que fazer, que Deus se agrada, que Deus se agrada. Então, assim, eu tinha só esse entendimento básico, muito por cima de tudo. Mas aos meus 17 anos foi onde tudo começou, porque eu me vi eu sem saída, me vi eu perdida, sem esperança, zero, zero mesmo, esperança de tudo. Mas lá no final, lá no fundo dentro de mim, eu sempre dei, eu dei lugar para uma segunda oportunidade, para uma. Eu sempre acreditava que existia uma outra alternativa do lado do bem, então eu sempre quis ir para o lado do bem, mesmo que o inimigo ele venha ter lutado para que eu não viesse para o lado do bem. Mas quando Deus ele tem um chamado na vida da pessoa, realmente Deus ele chama. E quem somos nós para poder não dar ouvido e atender ele, né? E eu vou tentar falar um pouco mais rápido, resumindo o que eu queria falar, que às vezes quando a gente começa a falar, sai totalmente fora do que a gente estava pensando. E mais eu não estou aqui direcionada para falar de mim, mas sim que Deus ele vinha falar em nosso meio, para que a gente venha crescer, né? E voltando ao que eu estava falando de novo, aí eu tive uma oportunidade de ouvir Deus falar comigo. Através do meu joelho dobrado, comecei a orar, pedir para Deus me dar, preparar um casamento comigo, que eu namorava um rapaz. E no final de tudo, Deus falou para mim, eu ouvi Deus falar comigo, tu queres o que não é teu. E aquela voz foi o suficiente para mim, aos poucos. Na hora eu não aceitei, na hora eu não quis falar para ninguém, para as pessoas que sabiam que iam me instruir, que estavam me instruindo a eu orar. Eles iam falar que era Deus, eu não queria ouvir que era Deus que estava falando comigo. Eu queria ir contra, mesmo mostrando que eu queria obedecer, mas dentro de mim eu ainda estava contra a vontade de Deus. E eu continuei orando para Deus abençoar eu com esse rapaz e foi totalmente diferente do que aconteceu. Um certo dia eu fui convidada para ir na praia com um amigo que eu tinha feito, né, onde que eu estava morando. Eu tinha feito umas duas amizades. Uma dessas amizades que eu tinha feito era um rapaz, ele me chamou para ir na praia e falou que ia chamar também um amigo dele para ir conosco. Aí fomos nós três na praia. Eu não sabia nada de água, não sabia nem entrar no mar, não sabia tomar banho, não conhecia assim a praia, principalmente na onde que eu morava e a praia que eu estava indo. A praia que eu estava indo era muito brava, as ondas muito altas. Mesmo assim, eu empolgada, menina nova, quis entrar na água. Quando eu estava entrando na água, o rapaz que tinha me levado se empolgou lá brincando na prancha e eu fiquei na água sozinha. De repente, eu não estava conseguindo colocar o meu pé no chão mais. O outro rapaz que ele tinha levado entrou na água. Quando eu vi, ele já estava me tirando do mar. Ele me salvou a minha vida naquela hora, primeiramente Deus, segundo ele. Porque se não tivesse sido ele, eu tinha morrido. E ele me salvou, o tempo passou e nós se casamos. E hoje eu sou casada com ele 23 anos. Olha que interessante, né? Quando Deus ele fala, realmente Deus ele cumpre. E se Deus ele tem falado com você algo, você acredita que ele vai cumprir na sua vida. Ele cumpriu na minha vida. Por mais que você hoje está debatendo com ele, não, 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 não é isso, não é isso. Mas se Deus ele falou, ele vai cumprir. Ceda que é mais fácil. Se você ceder, vai ser mais rápido o trabalhar de Deus. Quanto mais você endurecer o coração para Deus,
vai ser mais difícil dele trabalhar. Mas se você der o seu primeiro passo, a sua primeira confiança, não precisa ser 100%, faça o seu primeiro por cento de confiança com Deus. Vai se entregando a Ele, confiando nele, que você vai ver o resultado e você não vai se arrepender. Então, o que eu quero falar para você hoje, que o seu primeiro passo pode ser com 1%, mas faça do seu melhor e faça para quem possa te ajudar, que é Deus primeiramente. Procure agradar a Deus, que as demais coisas Ele vai mudar na sua vida e você vai ser agradada também. Coisas que você nem imaginaria vão começar a acontecer na sua vida, porque Deus, Ele é um Deus que Ele conhece o coração de cada um, conhece o oculto, o escondido, Deus conhece todos os lugares, ele conhece lá no Japão, conhece no Brasil, ele conhece na África, ele vê tudo. Não adianta a gente tentar se esconder de Deus. Quanto mais que a gente correr dele, ele vai ver do mesmo jeito. Você pode cavar um buraco enorme no chão, tentar se esconder dele, mas ele mesmo ali, ele vai estar te vendo. Então, assim, comece a fazer 1% com Deus. Peça para Ele te ajudar a mudar a sua vida, que Ele vai te ajudar. Aos poucos você vai conseguindo mudar. Primeiramente você vai agradar a Deus. Se você for casada, Ele vai te dar sabedoria para você cuidar do seu esposo, dos seus filhos e assim vai diariamente, conforme for a necessidade do seu dia a dia, porque nós temos a nossa obrigação quando nós ficamos adultos. Então a gente tem que cumprir a nossa obrigação e a nossa obrigação primeiramente é agradar a Deus e nós conseguindo agradar a Deus, a gente vai conseguir fazer as demais coisas na nossa vida, porque Ele vai nos dar sabedoria, porque Deus Ele é sabedoria. Sem Ele, nós não conseguimos continuar a nossa caminhada. E é um dia de cada vez, né? E eu agradeço a Deus por hoje ter essa conversa com vocês. Gostaria de ficar mais um pouco, mas não dá. Para mim são esses minutinhos, quem sabe futuramente ficar um pouco mais conversando, porque são muitos assuntos, nós precisamos realmente um ajudar o outro. E se você quer ver uma mudança na sua vida financeira, no seu lar, no que for, primeiro peça a Deus sabedoria. Comece a andar com Deus. Busque de manhã, a hora que der, mas não desista de buscar Deus, porque Ele vai te ajudar. Fique com Deus, um grande beijo e Deus abençoe todos vocês com muita paz dentro do seu lar.